Oi, gente, vim aqui falar com vocês sobre esses meses coloridos, inclusive o mais colorido de todos, que é o janeiro branco, que é a presença de todas as cores, que é o mês que a gente fala sobre a saúde emocional. Eu sou a Fernanda Brito, sou psicóloga e psicanalista, vou conversar com vocês sobre o janeiro branco. Então, o que é? Por que a gente faz esses meses com cores? Porque é um mês inteiro pra gente falar sobre esse tema. E janeiro foi escolhido como um mês pra gente cuidar e falar sobre a saúde mental, sobre a saúde emocional. Muitas vezes a gente até consegue perceber que algumas pessoas estão com mais dificuldade, que algumas pessoas não conseguem lidar com certas coisas como a gente lida. E ainda assim, não conseguimos dar um direcionamento, um endereçamento para todas essas questões. Eu tô falando isso de familiares, eu tô falando isso de amigos, eu tô falando isso de pessoas dentro da empresa e por aí vai. É muito fácil a gente identificar e dizer assim, descontrolada. Nossa, mas essa pessoa surtou. E não conseguir perceber que tem certos momentos da nossa vida que a gente precisa de uma ajuda, que a gente precisa de um apoio, que a gente precisa de um lugar onde a gente possa cuidar dessas emoções, né? Tem um meme que fala isso, que as nossas emoções que nós somos plantinhas, né? Com emoções muito frágeis e que precisam ser cuidadas e regadas. E como uma planta, a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental muitas e muitas vezes, assim como a planta precisa de água. É muito comum as pessoas dizerem assim, vou ao psicólogo, fico lá um tempo, para a terapia, e aí tem que voltar depois. Ouvi isso esses dias de um seguidor, inclusive, ele disse isso no YouTube, né? Que os psicólogos não falam, mas muitas vezes as pessoas saem da terapia sem serem curadas, né? E aí esse é um ponto. Por que ninguém é curado? Né? Por que a gente não usa esse termo na psicologia? Porque a nossa vida vai acontecendo. Então, nossa vida não para pra gente cuidar da gente. Né? Então, não, pera, vamos parar tudo. Eu vou fazer 5 meses de terapia e aí eu volto. Né? E aí a vida pode continuar. Não, não é assim. Ou assim, não, eu cuidei disso, agora isso aqui tá perfeito, nada vai abalar, nada vai mudar e eu vou viver para sempre desse jeito, né? E as coisas que acontecem nesse meio tempo, né? É óbvio que a gente não fala só de questões estruturais, mas a gente fala de, por exemplo, esse coronavírus, que pegou todo mundo de surpresa, muitas pessoas estão com crise de ansiedade porque a vida mudou completamente. O que era aceitável antes não é aceitável agora, o que fazia antes não faz agora. Então, assim, aí diz, agora eu vou ter que voltar pra terapia porque aquela terapia não deu certo. Não é da ordem do dar certo ou não. É da ordem do coisas acontecem que talvez eu preciso ser escutado e cuidar de mim. Agora, não adianta, pessoal, vocês irem pra terapia, por exemplo, ou não irem, né? Mas não adianta vocês trabalharem 16 horas por dia, vocês ficarem expostos a ambientes completamente tóxicos e estressantes e dizerem que a terapia não dá certo, né? É disso que eu tô falando. Cuidado com a saúde, que não é só a terapia que cuida de saúde mental, mas o cuidado com a saúde mental ele precisa ser o tempo todo. A gente precisa se observar, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa fazer o que a gente gosta, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa fazer exercício físico. Então, não é só, primeiro que é uma terapia que salva, e não é só um âmbito de curado e não curado. É um cuidado constante, é disso que eu tô falando. Falando sobre terapia cura, eu acho importante dizer isso, né? Não, terapia não cura. Apesar de ter um livro muito bom que diz isso. Que diz que a psicanálise cura. Cura do quê? Né? Cura da sua ansiedade? Talvez. Mas tudo depende da forma com que você lida com esse pós-crise ansiosa. Pode ser que você tenha uma crise ansiosa e depois nunca mais... Crise de ansiedade, né? E depois nunca mais tenha isso. Isso não tem a ver com a doença, né? A crise de ansiedade. Isso tem a ver com o que você faz, com que escolhas você toma, com o que você pensa, qual comportamentos você tem.
Então, é importante a gente dizer que as questões de saúde mental, elas, diferente de uma doença física, não dá pra curar só aquilo, né? Então eu tô com crise de ansiedade, eu venho pra terapia e falo só da crise de ansiedade, né? Diferente de eu ir no médico, tô com uma coceira aqui, eu falo só da coceira daqui, né? Apesar que hoje os médicos estão muito mais multidisciplinares do que antes, né? Eles estão considerando o corpo como um todo, diferente de antigamente. A medicina moderna hoje considera que a tua mão faz parte de um braço, de um corpo, de uma cabeça, de uma mente, né? De sentimentos também. Então hoje a medicina tá diferente, mas antigamente, lembra? Se você vai com uma coceira na mão, você vai falar só sobre a mão. A terapia não é isso, você vai falar sobre a mão, braço, corpo, cabeça, né? Então você vai falar sobre tudo. A gente precisa entender como você chegou nesse lugar para não chegar mais, né? E não ficar cuidando só da ferida, porque é aquilo. Pensa o seguinte: não adianta cuidar da sua ferida, só da sua ferida, se você tá tendo uma reação alérgica. Porque você vai continuar comendo, sei lá, amendoim, vai continuar te dando alergia, e aquela ferida que antes foi curada pode aparecer de novo. Na saúde mental acontecem coisas muito parecidas. Fernanda, então como cuidar de tudo isso? Falem, conversem. Procurem coisas que vocês gostam de fazer. Esse é o maior desafio da vida, descobrir o que a gente gosta, descobrir o nosso desejo, né? Então descubram o que vocês gostam. Tenham perto pessoas que fazem bem pra vocês, né? Tentem sair desse relacionamento tóxico, abusivo, que te estressa. É fácil falar, verdade, é fácil falar. É difícil fazer, porque a gente também tem que entender o que nos leva a esse lugar. E essa é a maior dificuldade da análise. Tem muito assunto para falar sobre isso. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, sigam a gente. Tem vários vídeos sobre esse assunto. Um beijo!